Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano, que busca conciliar e também informar sobre temas relacionados à educação, temas relacionados ao mercado digital, a empresas e também sobre assuntos que normalmente não falamos na faculdade. Meu nome é Daniel Barilha Silveira, sou host desse podcast e hoje temos um convidado ilustre para tratar de um tema também igualmente importante, que é sobre fraudes. Será que você já foi objeto, você já foi vítima de fraude? Mas se talvez não, certamente conhece alguém que já foi. Então, sobre este assunto é que nós vamos tratar com o seguinte tema: Brasil, o país dos golpes. E, para tanto, nós temos como convidado especial aqui o Dr. Tiago Carrascosse Ramos, que é advogado especialista em fraudes e golpes financeiros, dentre os quais o famoso golpe do Pix, que a gente vai querer saber um pouco mais sobre como funciona, como se proteger e quais são as ferramentas que esses fraudadores se utilizam para retirar o nosso rico dinheirinho. Doutor Tiago, obrigado pela sua presença aqui e disponibilizar seu tempo. Eu que agradeço, Barilha, a oportunidade de estar aqui apresentando para você essa questão dos golpes financeiros, né? Sim. O que mais ocorre aqui no Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bom papo hoje e de desvendar, né, esses vários tipos de fraudes e golpes. Mas eu já quero começar nessa linha, né? O Brasil tem muito golpe, assim, tem muita fraude. Assim, o que você sente como advogado especialista na área de... Você atende só casos de fraude? Como é hoje, que é isso? Hoje o meu escritório ele é voltado especificamente para vítimas de fraude bancária, né? Dentre as quais, se a gente for levar os dados do ano passado, de 2024, foram 40 bilhões de brasileiros que foram vítimas. 40 milhões? 40 milhões de brasileiros, 10 bilhões de reais que foram perdidos em golpes, né? Muitas vezes por falta de informação, muitos deixam para lá, achando que não há responsabilidade, que simplesmente foram vítimas de golpe. Se a gente for pensar bem, nós somos aí 250 milhões, talvez seja isso, né? Mais ou menos. 1 em cada 5 brasileiros foi vítima de golpe. E em 2025, com a evolução da tecnologia e a facilidade da obtenção de dados, né, os estelionatários migraram, né, do roubo tradicional para o roubo cibernético. Então, isso daí tem aumentado ainda mais. Em 2025, mesmo que com as medidas de segurança adequada, tem um índice muito grande de possibilidade de aumentar ainda mais esses golpes, por conta da desinformação mesmo. Sim, sem dúvida. E se a gente fosse esclarecer aqui para o nosso público, quais são, vamos pensar assim, os 2 ou 3 golpes mais comuns que são... assim, hoje qualquer telefone celular, pelo celular, é por e-mail. Primeiro, assim, qual que é o meio mais comum? E o segundo, quais são os exemplos de golpes que nós poderíamos ter como referência? Hoje, a maioria dos golpes, eles se iniciam por chamadas telefônicas, né? Através de mensagens pelo WhatsApp ou até mesmo por chamada de vídeo, né? Alguns são um pouco mais ousados, onde que ao invés de ligar para as vítimas, eles já chamam através de chamada de vídeos, apresentando como se houvesse um ganho-prêmio ou que era necessário para fazer algum pagamento, e acabam induzindo as vítimas a transferir dinheiros, a transferir vários valores e até mesmo fazer empréstimos, utilizar cheque especial e tudo mais. E listando em relação aos golpes mais recorrentes, eu vou pegar os dados do meu escritório, né? No mês passado, o que estava em alta foi o famoso golpe de tarefas, né? O que é o golpe de tarefas? O golpe de tarefas é quando você recebe uma mensagem, na maioria das vezes pelo Telegram, oportunidade de trabalho remoto, onde que você, por 1, 2 horas, você vai curtir páginas, você vai curtir vendedores, Spotify. São várias modalidades onde que eles remuneram as pessoas. Só que aí que está a questão. Nas primeiras tarefas, você realmente ganha esse valor, eles pagam você. Um valor bem ínfimo mesmo, R$8, R$10, R$20, eles pagam. Só que aí você entra para um grupo VIP. E esse grupo VIP é quando o golpe se aprimora ainda mais, que aí é quando você tem que fazer aportes financeiros para ter um lucro maior.
E aí é quando várias pessoas acabam investindo valores ali. Um exemplo de R$800 mil, por exemplo, um cliente que a gente tem. Ele pagou R$800 mil? Ele investiu, né? Investiu R$800 mil na esperança de estar sacando um valor ali. E não é nada absurdo, não é uma garantia de ganhar o dobro do valor. É algo plausível, né? Onde que você investe num valor, você ganha ali uma porcentagem razoável ali do investimento que faz, porém é tudo um golpe. Esse não é de tarefas, né? Não, é a continuação do golpe de tarefas mesmo. É nesse mesmo golpe? Nesse mesmo golpe, onde que você começa a fazer tarefas, aí você entra dentro de uma central de investidores do grupo de tarefas. Eles fazem uma maquiagem como se fosse um investimento, onde que você faz um aporte e você faz algumas tarefas. As tarefas continuam, só que cada vez elas vão ficando mais caras. E aí, que nem um cliente perdeu R$834 mil no escritório. Chega uma certa horário, eles vão pagando, chega um certo horário. E eles têm várias desculpas, né? Pagar imposto, de repente, para poder liberar, fez uma tarefa errada, tem que pagar uma multa. E eles têm todo uma arquitetura de como fazer e quebrar as objeções das vítimas, né? Então eles acabam... Ganha confiança. Ele ganha confiança e depois ele começa a dissipar esse dinheiro, onde que ele começa, sem parar, a pedir esse dinheiro. E o outro... fala um outro pra gente, assim. O outro golpe é o golpe do falso investimento, né? Hoje... muitas pessoas investem em bolsa de valores, investem em plataformas, até mesmo conhecidas, Binance, XP, as tradicionais. Só que existem aquelas plataformas que não são tradicionais, mas que realmente, efetivamente funcionam, né? Porém, que quando a pessoa faz essa transferência, ela não está transferindo para dentro da plataforma. Essa plataforma é uma clone da plataforma original. Sei. Então, aí no caso, eles têm todo aquele gráfico, né, dos investimentos, né? Através disso ele tem todas as informações em tempo real, onde que dá mais seriedade para aquilo que está fazendo. Eles é a mesma coisa dentro do Telegram, onde que tem um profissional de investimento, onde que ele entende de bolsa de valores, onde que ele entende qual a melhor moeda para se comprar, criptomoedas a se adquirir dentro daquela fração, fazer a venda, e realmente aparece ali como se fosse o lucro. Só que todo aquele valor que ali está já é fictício, não é um valor real. E quando você vai sacar, eles colocam vários impedimentos onde que você não consegue sacar. Recentemente, no nosso escritório, um cliente do estado do Mato Grosso investiu R$2,4 milhões, onde que ele foi vítima desse mesmo golpe. 2,4 milhões. Milhões de reais. E foi um investimento ao longo de, eu acho que 1 mês e meio que foi esse investimento que ele fez. Então o que assim, se passa pela cabeça é que existe uma metodologia, né, uma estratégia por parte desses fraudadores, claro. E obviamente de que isso vai se aperfeiçoando, porque são muitos golpes, as pessoas vão caindo, eles vão aperfeiçoando a estratégia. E assim ninguém está imune, né? Porque assim, é um nível de perfeição, vamos chamar assim, né? Vamos usar esse termo, mas realmente eles... nível de convicção eles têm que é tão grande, né? Eles se aperfeiçoaram demais nisso, né? Ao ponto de eles saberem as transações exatas, em que momento fazer esses aportes de valores. Porque as informações que eles passam são de pessoas expert no assunto, de investimento, por exemplo. Não é uma informação desencontrada, é uma informação totalmente expert. De alguém que fala assim, olha, compra determinada carteira de investimento, onde que ela vai render nos próximos 7 dias tantos %. E realmente a informação bate em tempo real. Sim. Então passa a veracidade. Às vezes conta fatos, né? Você viu que ontem a carteira tal subiu, a ação tal desceu. Eles têm essas informações privilegiadas, para poder confirmar. Tanto que a gente tem várias situações, de várias notícias, onde que eles têm pessoas que são experts nisso, né? Aplicando golpes, né? Por conta dessa questão, né? De que, na maioria das vezes, como eles sabem as responsabilidades, a maioria laranja, que são os titulares dessas contas, então eles sabem aonde que vão alcançar ou não eles. Então, eles, de certa forma, eles sabem o quanto existe uma impunidade em relação a isso. Pois é, mas aí que tá, né? Então, a pessoa caiu num golpe.
Então tem vários, né? Eu acho que se perguntar para todo mundo sabe um golpe específico aí, né? Uns 10 aqui, dá para listar rapidamente. A gente vai falar mais sobre mais outros aqui. Mas eu quero entender o mecanismo de como se constrói uma advocacia especializada nisso. Porque, veja bem, a pessoa caiu num golpe, teve um prejuízo financeiro. Tudo bem. Certo. Aí liga para você. Fala, doutor Tiago, eu caí num golpe, perdi 100 mil reais. O que faz, né? Assim, é criminal? Qual que é a estratégia, né? Para poder, assim, de uma maneira geral, claro, né? O que se faz para tentar? Essa pessoa consegue recuperar esse dinheiro? É possível, sim, recuperar. Mas, ao contrário do que muitas pessoas dizem, nós não vamos atrás dos estelionatários. Até porque... vamos dizer assim, 98% das vezes, aquelas empresas, elas são de fachada. Sim. Às vezes acontece de pegar a conta de uma senhora e falar assim, olha, eu vou receber um valor emprestado, essa pessoa empresta a conta bancária. E acaba sendo lesada ao ponto dela, obviamente que ela recebe um valor ali de comissão, porém ela emprestou o nome, então ela fica com o CPF dela vinculado ali por muito tempo. Se for uma empresa, a mesma situação. Então, quando nós recebemos um cliente que foi vítima de golpe, a gente não aconselha a fazer o criminal, até porque, com a experiência que a gente tem, a gente sabe que as autoridades policiais não têm um efetivo total para poder capturar vários golpistas, pegar quem são, investigar, não tem... No meio digital é tudo muito difícil, né? Isso é complicado até para eles, porque não tem efetivo total para isso. E né? O tempo, né? Os instrumentos e efetivo. Instrumento então, eu até tem, mas assim... Isso, mas eu acho que... Dificuldades existem. Dificuldades. E no caso, para nós, a gente foca muito na reparação civil mesmo, na reparação do valor que a pessoa perdeu. É o que ela quer, né? No final das contas, ninguém quer ficar com prejuízo de 100 mil reais. E no caso, a gente analisa todas as transações, como que foi feito isso dentro do ambiente bancário da pessoa, transações atípicas, volume, valores, tudo isso é levado em consideração. Após isso, a gente analisa quem foram os recebedores. Que nem o nosso escritório hoje tem um banco de dados de contas recebedoras de valores de fraude. Então, nós temos a informação... E às vezes se cruzam. Às vezes se cruza. Pode ser, né? Mais CNPJ, né? CNPJ é o que mais se cruza. Pessoa física nem tanto, né? Porque aquela conta, ela é utilizada para apenas 1, 2 golpes da pessoa física, não para vários golpes. Porque quando há uma denúncia, o correto, né? Obviamente que não é essa a realidade, o correto é bloquear o CPF dessa pessoa e ela não ter mais como abrir contas bancárias. Essa é a função. E nesse caso também, quando a gente analisa como que foi as transações. Um exemplo, vou usar uma hipótese aqui. Sim. A pessoa ela tem uma remuneração mensal de 5 mil reais. Ela tem as despesas mensais, ela paga e ela guarda um valor. Ao longo de 5 anos, ela juntou 100 mil reais. E do nada, esses 100 mil reais, ela simplesmente transfere para terceiros em 2, 3 dias. Por exemplo, o golpe de tarefas 2, 3 dias, a pessoa perde um valor efetivo alto. E nisso daí, o banco ele tem a responsabilidade do quê? De monitorar essas transações, tanto da conta da vítima e da conta recebedora. Então, quando há uma disparidade do que ela está acostumada a fazer transferência, existe a responsabilidade do banco em relação de monitorar. Veja bem, quando a gente vai fazer uma transferência de valor alto, o banco tem a obrigação de entrar em contato conosco para certificar que você não está em perigo, para você não estar sendo sequestrado, ou um ente da tua família está sendo sequestrado, porque hoje nós vivemos numa sociedade extremamente temerária em relação a isso. Então, no caso, dos pontos que tem que colocar. E a maioria dos bancos, com a evolução digital, eles não têm mais isso. Né? A gente que tem a mesma idade aqui, antigamente fazia um cheque, assinava um cheque, o gerente do banco te ligava para certificar que você fez aquele cheque. Hoje não tem mais isso. Exatamente. Por conta da evolução. E nisso daí vem a responsabilidade do banco. E também vem a responsabilidade do banco que recebeu o valor. Né? Ele também tem responsabilidade. Porque, na verdade, são dois, né? São as duas pontas, né? Sim, que paga o que... Sim. Todos os bancos que de onde envolvem... saiu o dinheiro e para o fraudador que recebeu do outro lado. Isso, porque também tem a responsabilidade do banco que recebeu. Né? Porque quando vai se abrir uma conta, tem critérios de cruzamento de dados, de informações,
porque o banco tem que respeitar. Anexar documentos numa ficha de abertura e com a facilidade da abertura de conta, por exemplo, assim, vai abrir um CNPJ, hoje você demora 24 horas para abrir um CNPJ. Por um lado, facilitou, isso é justo. Por outro lado, facilitou também a questão de aplicar-se um golpe. Então, no caso, ele abre um CNPJ, no outro dia ele já abriu uma conta bancária. E o banco não respeita o quê? O cruzamento de dados, contrato social, comprovante de residência dos sócios da empresa, comprovante da sede da empresa. A maioria dos bancos não pega isso de início, eles pegam posterior. Só que quando o golpe é aplicado, ele é aplicado logo na abertura da empresa, 10 dias depois. E acaba aplicando o golpe de valores de milhares de reais. E é na onde que a gente consegue identificar essa falha do banco e a gente consegue ter a recuperação do valor. E em alguns casos até mesmo o dano moral da vítima. Pois é, e esses bancos, aliás, essas pessoas jurídicas normalmente são alimentadas por laranjas. Laranjas. O que é um laranja? Ou assim, por exemplo, é fraude em cima de fraude. Então, por exemplo, o fraudador capta informações na internet de terceiros, né? Um CPF, o RG, sei lá. Ou então ele obtém de uma maneira até de forma... Até por ilícita, um documento e tal, né? E aí abre a conta e comete uma fraude. O que é mais comum do que você vê, assim? Porque a minha indignação, de certo modo, é assim... A facilidade para abrir. Ele abriu uma vez, cometeu o crime. Tá bom. Aí ele provavelmente essa conta vai ser fechada, banida. Aí ele consegue... Assim, não é possível de que um fraudador tenha tanto CPF informação e os bancos sendo negligentes, eu vou usar esse termo, tá? Não sei, um julgamento, mas assim, dos bancos serem tão coniventes com uma abertura, vamos dizer assim, porque para a gente abrir conta no banco, relativamente tira foto e vai e não sei o quê, e passa por um sistema de triagem, né? Acho que fica na mente do mero, e aí eu não estou falando como advogado, estou falando como cidadão aqui, de que fica na mente da pessoa essa facilidade. Você acredita que existe, então, uma negligência por parte de algumas operações bancárias em relação à abertura? É isso que você identifica nos seus casos? Nos casos de golpe, quando envolve CNPJ, quase sempre a empresa ela tem menos de 15 dias quando envolve um golpe. Ela sempre tem um curto período de abertura, né? Infelizmente, existe uma questão da pessoa quem abriu conta, em alguns casos, né, que a gente já ouviu isso, né, dentro do nosso escritório, que a gente tentaram aplicar golpe numa cliente nossa se passando pelo nosso escritório. E a gente conversou com o estelionatário e perguntamos como que era a prática dele, né? E a prática deles foi encontrar pessoas que moram na rua, que não têm muita expectativa ou são usuários de droga, que têm um nome limpo. E é quando eles abrem essas contas dessa maneira e dá um valor para essa pessoa sustentar o vício ou se manter na rua por um período, mas só que utilizam o nome dela. Em alguns casos são dessa maneira. Totalmente e outras inescrupuloso, né? Bem absurdo mesmo. E fora as pessoas que acabam emprestando o nome, tem muito isso, onde que a pessoa empresta o CPF para um amigo que vai fazer uma transação ou até mesmo uma abertura de uma empresa. E a questão da desinformação, não sabe o quão perigoso é deixar o nome, o seu CPF para outra pessoa utilizar, para qualquer fim que seja. Acho que de outro modo, né, a gente tem aí uma desinformação e que é típico, né, em alguns momentos no Brasil a gente vê que existe uma falta de cultura de dados, né, de preservação de dados pessoais, né? Sim. Então, assim, hoje já se costuma dizer, né, que os dados são petróleo, tem uma frase bastante famosa, mas na verdade os fraudadores sabem disso, então eles vão buscar essas informações para justamente alimentar o crime deles, né? Como a gente conversou esses dias atrás, Sim. Até dados de advogados são vendidos na internet. Acessos aos tribunais vamos são falar vendidos. disso.
Vamos falar disso. Hoje, assim, e não só porque nós somos advogados que a gente acaba vendo isso, né? Mas hoje existe uma febre, talvez seja uma modalidade de golpe bastante comum, recorrente, de usar o nome dos advogados, né? Dizendo, olha, eu tenho o resultado do seu processo e, olha, você ganhou. E aí os dados são bastante reais, são públicos, né? Porque são públicos, os processos são públicos e acaba passando veracidade. Sim. E aí pega uma foto nossa na rede social, porque infelizmente a gente acaba, como a gente trabalha no mercado digital, a gente acaba se posicionando, a gente acaba nos aparecendo um pouco mais, e isso daí acaba facilitando essa captação de dados nossos. E aí, no caso, é só pesquisar no tribunal, qualquer pessoa consegue pesquisar um processo, pesquisar um nome, até mesmo de forma aleatória. Se pegar o número da ordem de um advogado, ele consegue listar todos os processos que aquele advogado tem. Sim. E não só nos tribunais, né? Hoje qualquer pessoa pode assinar o Jus Brasil, acaba facilitando esse acesso aos dados, né? Vários sites gratuitos, né? Escavador, Jus Brasil. Tem mesmo diversos, Google, né? Até mesmo o Google. E acho que a nossa função aqui também não é só falar sobre o assunto, né? Mas também tem um papel de informar, né? Claro. Então, acho que seria interessante a gente comentar um pouco mais sobre isso, porque qual que é o modus de operação? Qual que é o modus operandi, né, deles? Então, eles vão dizer assim, ó, você ganhou um processo, de repente, e a pessoa às vezes tem mesmo um processo, porque entrou, está esperando, né? É o advogado dela que, em tese, seria advogado dela, mesma foto. Isso. Né? Os mesmos dados do escritório, endereço. Né? E como é que é o golpe, né? Assim, o que ele fala para poder obter o benefício, o fraudador? Certo. A maioria das vezes... Desculpa. Tá, claro. E qual seria um cuidado, já vamos falar também que a pessoa deve ter para não cair nesse golpe? Olha, eles entram em contato, obviamente, pelo WhatsApp, às vezes de número aleatório. Primeiro eles entram falando que é do escritório e posteriormente com outro número falando que é o advogado. Então a pessoa manda mensagem falando assim, olha, tivemos novidades sobre o seu processo foi julgado procedente, onde que você vai receber a indenização do valor de tantos reais, etc. e tal. Porém, o juiz ele pede para recolher uma taxa, uma guia para poder fazer o levantamento desse valor. Primeiro pede os dados bancários, né, da pessoa, a pessoa acha que está falando com o advogado e passa esses dados bancários. Até entanto não há perigo nenhum nisso daí, mas é sempre bom não passar os dados bancários, a não ser que esteja certificado que está falando com o seu advogado. E no caso, eles pedem isso para falar que vai emitir uma guia. E às vezes, em alguns casos, manda alguns boletos para a pessoa pagar. E a pessoa acaba pagando o boleto. Como se fosse taxa judiciária, uma custa, um imposto, a maioria disso. E depois também tem a questão que hoje eles estão um pouco mais aprimorados, eles já estão ligando diretamente para a pessoa em chamada de vídeo. Isso é o que mais nos preocupa com a nossa foto. Liga em chamada de vídeo, mas não aparece. Ele só abre a tela da vítima. E nesse caso tem um perigo real nisso. Porque a maioria das vezes essas pessoas, eles conseguem abrir conta bancária em nome dessas pessoas. Somente pela tela do celular. Uma foto ali, uma gravação. O próprio outro celular tira a foto dela na hora que ela está na tela e eles conseguem abrir uma conta. E aí é quando eles abrem essa conta e a pessoa, na hora de fazer uma transação, acha que está fazendo uma transação para ela mesma, só que ela desconhece a instituição bancária. Até isso já tem. Então tem que tomar muito cuidado. E eu acho que um ponto de proteção que a gente implementou aqui no escritório, a gente criou uma palavra-chave para todos os clientes, onde que... isso é legal. Isso, a gente criou uma palavra-chave que cada um tem uma personalidade e de repente uma profissão, uma cor. Então, cada cliente nosso, nós temos uma palavra-chave. Então, quando alguém entra em contato falando que o Dr. Thiago, a gente tem a palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? A pessoa tem que saber. Isso é uma coisa que ela não pode esquecer, senão a gente não passa nem informação para ela. E aí você tem a base de dados ali. Tem a base de dados, na hora que a gente pesquisa, vai estar lá o apelido. A gente chama como apelido. Então, o apelido é a palavra-chave para não ter risco de ter esses golpes com nossos clientes. Infelizmente, a gente já passou por uma situação semelhante, mas o nosso cliente, a gente conseguiu recuperar
já na fase administrativa e não teve nenhuma lesividade. Mas a pessoa ligou para ele falando que era eu e ele acreditou. E mesmo que o nosso contrato fala, os números, os canais que temos no escritório, tudo isso é sempre muito bem. Anota o número do advogado e coloca, por exemplo, um asterisco, um sinal diferente do que só deixar o nome. Por quê? Porque no Meta, hoje, quando você vai abrir uma conta Google, principalmente business, ela cria um card. E esse card, ela pode ter o meu nome, pode ter o seu nome, de forma simplesmente na hora que a pessoa ligar, vai aparecer o teu nome. Então ela vai achar que é real. Ela não vai estar somente o número ali aleatório. Vai estar, sim, o nome do advogado ou o nome do escritório. Então isso é sempre bom. Então a gente criou essa palavra-chave que ajudou bastante. Então hoje a gente tem uma palavra-chave para todos os clientes. E isso tem resultado absurdo, porque os próprios clientes já mandam, olha, doutor, estão se passando por você. Sim. Aí a gente já comunica nossas redes sociais e manda um alerta para todos os clientes. E não adianta, é cada hora um número. DDD de vários estados. Hoje o nosso escritório atua no nível Brasil, mas temos processos ativos em 18 estados. Né? Poxa vida. Então... Você vê que não é uma questão, porque é São Paulo, que... Não, é todos os estados. Golpe para todo que é lado. E vem de todo o DDD. Até da Bahia já veio, da Bahia é novo, mas veio. É muito São Paulo, Rio, Minas, bastante. Pelo volume de processo que a gente tem nesses estados. Tá. Então acaba tendo mais ênfase. E no processo, ultimamente, a gente não tem colocado os dados do cliente. Porque em todo o processo, como a gente atua na esfera digital, nós colocamos o e-mail do cliente, porém, nós colocamos o telefone do escritório, que nós ficamos responsáveis por comunicar o cliente. Uhum. Agora, ontem, teve uma decisão de um juiz que ele pediu para informar os dados do cliente, né? E a gente explicou a questão do golpe, a questão da coisa, e pedimos o segredo de justiça. Ainda não houve a decisão do juiz se ele vai conceder somente naquela página do processo para não ter acesso público, né? Para não ter esse risco. E de certo modo, a gente precisa entender, né? A gente, que eu digo a sociedade, né? Precisa entender de que esse assunto não vai ser só resolvido pelos bancos. Não vai ser só resolvido pelas plataformas digitais ou pelo WhatsApp, né? Não. É um esforço coletivo de consciência de que, primeiro, os dados eles não podem ser compartilhados como se fosse, né, qualquer guardanapo de papel. Claro. Segundo, a gente tem que se preocupar em segurança. Quem tem um negócio tem que se preocupar em ter a segurança das suas informações. Sim. Tendo minimamente ali aplicativos que possam inibir o acesso de pessoas, ou de repente ter uma consciência do uso, né, daqueles equipamentos com senhas, etc. Né? E eu colocaria aqui uma terceira forma de educação, que aí estaria relacionada à população, de entender também como esses golpes acontecem e não cair, porque talvez a primeira frente ali de um problema chegar até você é o próprio cliente, né? Por exemplo, essa semana mesmo nós tivemos um caso de um cliente que mandou uma mensagem para mim fazendo um print de um suposto... fazendo um print de como se o nosso escritório tivesse mandado mensagem para ele, né? Mas era um fraudador. E ele dizia mais ou menos assim, olha, você ganhou 300 mil reais na sua ação, parabéns. Aí ele só mandou para mim assim, ei, doutor, seria ótimo se fosse bom, né? Então ele já está consciente de que aquilo ali acontece, né? E salvo engano, isso já aconteceu com ele 2 ou 3 vezes dessas abordagens, né? Por conta da publicidade dos processos, acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Sim. De você ter os dados do cliente e a questão também das listas, né? Dos dados que são vendidos, né? Existem hackers, mercado negro aí, tem o mercado negro que vende listas, dados de pessoas bancários e tudo mais. Isso daí é o que mais tem também. E eu não falei, mas também de haver, né, uma preocupação por parte
de quem faz de quem armazena esses do tribunal, vou chamar assim, né? Sim. Dos servidores do tribunal, de não permitir de que essas pessoas tenham acesso fácil, né? Embora o processo seja público, eu gostava de um professor que sempre dizia isso. Falou, olha, o processo é público, mas e é como um banco, né? O banco é público, mas eu não posso pegar o banco e pôr na minha casa. Claro. Né? Então, existem regras que governam o público. Então, mesmo o acesso público deve ser criado algumas limitações, como, por exemplo, a obrigação de se identificar. Enfim, aí eu já não tenho condições de falar. Alguns tribunais ainda têm o registro de acesso, né? Sim. Alguns tribunais ainda têm o registro de acesso, porque para ter acesso aos dados de forma efetiva, não só para ter acesso ao processo na íntegra, a pessoa tem que estar cadastrada como advogado. Sim. Né? Ou como estagiário, também tem acesso ao processo na íntegra. Então, eu creio que se uniformizar o acesso e quem fez o download, em que momento se fez o download de alguma parte do processo, e ficar isso registrado, seria uma boa. Salvo engano, o TRT 15 aqui, ele tem esse registro, né? Mas, por exemplo, o TJ de São Paulo ainda não tem. Agora, com a implementação do EPROC, pode ser que seja implementado isso, que seria o registro de acesso. Sim. Quem foi os advogados que acessaram o teu processo. Né? Porque pode ser que pode ser fraude. Inibe. Mas inibe. Dá uma... Eu creio que ajuda um pouquinho, porque aí vai ficar registrado quem são os advogados que estão acessando o processo. Faz todo sentido. Doutor Tiago, é assim, nós aqui no podcast, a gente sempre tem um pedido, né, para o convidado, para que ele possa trazer algumas dicas práticas, porque aqui nós temos advogados, sim, que assistem ao podcast, que inclusive ele é divulgado pelo YouTube e também pelo Spotify, né? Então, se você está assistindo aí o podcast, já vai lá, já curte, já comenta, já salva, né? Para que você possa receber os vídeos aí já se inscreve, né? Você que pode aí receber os vídeos aí com preferência, né? E já segue no Spotify, porque é o mesmo sistema, né? Isso. No YouTube você se inscreve, no Spotify você segue. Para receber as novas entrevistas. Mas a gente sempre faz esse pedido, assim, de que traga algumas dicas práticas para que as pessoas que nos assistam possam também se informar, né? Eu sei que são muitos golpes, são várias modalidades, mas talvez aí 2 ou 3 dicas que as pessoas... eu me recordo, só para complementar esse raciocínio, que havia um momento que a gente dizia assim, olha, se você receber um e-mail e tiver um link lá, você não clica nesse link. Também tem. Né? Tem. Vai lá, se é um e-mail do tribunal, entra no tribunal, sei lá, se é um e-mail do banco, entra no seu aplicativo, do banco. Né? Do aplicativo do banco. Então talvez essa seja uma primeira dica, né? Mas se tiver canais oficiais, né? Sempre procurar canais oficiais. Se tiver vamos falar para essa turma bonita aqui, que aqui só tem gente bonita que assiste, tá naquela Pode câmera deixar. ali. Eu vou tentar listar aqui as preocupações, posso listar uns 3 golpes, claro, assim, as preocupações de 3 golpes? Claro. Em relação aos investimentos. Quando você vai fazer um investimento, você tem que se precaver. Pesquisar para quem você vai fazer a transferência. Ver o KNAI dessa empresa. O KNAI é a atividade que essa empresa faz. Isso é muito importante, porque no investimento, vai para um CNPJ, está escrito ali, Fundo de Investimento X, por exemplo. E aí a pessoa, na hora que vai ver o KNAI, é uma loja de brinquedos. Então, isso é um ponto importante, né? Não acreditem em promessas mirabolantes, isso aí é evidente. Rendimentos de 15%, de 20%, isso aí foge um pouquinho do escopo de qualquer mercado financeiro, né? Então, isso daí foge. Em relação ao golpe, por exemplo, da falsa central, pessoa ligando, todo mundo, eu acho que quase uma boa parte dos brasileiros recebem o telefonema do banco. X ou Y. X ou Y, o roxinho. Porque aí, no caso, a gente... olha, foi feita uma compra no teu cartão. Antes de você atender essa ligação, certifique-se dentro do aplicativo do teu banco, se houve uma compra ou não. E procure os canais oficiais do banco, para você não simplesmente passar os seus dados ali por videochamada ou até mesmo por telefone.
E no caso, um outro que eu esqueci de mencionar anteriormente, seria da compra de veículo. O golpe da OLX, o famoso golpe da OLX, Marketplace, onde que o estelionatário ele conversa com o vendedor e com o comprador pelo WhatsApp, onde que ele engana as duas pessoas, até mesmo o vendedor que está ali de boa fé vendendo o seu veículo. E no caso, sempre que você for, comunique diretamente com aquela pessoa que está ali ao teu lado. Pergunte quem que é a pessoa que está no WhatsApp. Olha, mas é porque deve, não conta com ele. Isso aí é conversa fiada. É para você deixar de ser vítima e você se precaver de tudo isso. E claro, obviamente, não passar seus dados assim de forma aleatória. Eu mesmo, quando a pessoa confirma os seus 3 primeiros dígitos do CPF, a gente tem muito isso. E eu não confirmo. Por quê? Porque por que eu vou falar meus 3 se ele tem meus dados lá? E às vezes a pessoa vai lá no Google, realmente ele acha só os 3 primeiros. Acha os 3 primeiros. Porque os outros são protegidos. São protegidos. Então, evitem de passar os dados e fiquem sempre atentos em relação ao golpe do advogado. Entre em contato com o número oficial do escritório do advogado, que é para evitar que você seja vítima. Muito bem, doutor Thiago Carrascosse. Então, assim, em suma, tem solução. É possível. É possível a pessoa recuperar. É lógico que não são todos os casos, mas existe uma probabilidade grande. Uma porcentagem muito alta, porque quando a gente responsabiliza os bancos, tem todo um fundamento legal, tem um Código de Defesa do Consumidor em relação ao consumo, tem as próprias resoluções do Banco Central, onde estabelece as regras que cada banco tem que seguir. Por exemplo, e temos a súmula 479 do STJ, onde ela estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos. Então não é só simplesmente entrar e tentar recuperar. Não, tem todo um processo extrajudicial que é feito, a comunicação com os bancos, o acionamento do MED, tem também o registro do boletim de ocorrência, tem a comunicação, um processo que a gente faz, que é o processo administrativo através do Banco Central, intimando os bancos, demonstrando o erro ali, uma falha na segurança, uma falha na má prestação de serviço. A gente começa através disso e depois a gente vai para a via judicial. Mas, a jurisprudência tem melhorado bastante. Tem alguns estados que é um pouquinho mais complicado, mas tem melhorado bastante. E, obviamente, que quando você pega o caso e coloca ele de forma bem detalhada num processo, o juiz ele acaba entendendo onde que está a responsabilidade do banco. Sim. Então, no caso, as procedências têm aumentado, o caminho tem se tornado um pouquinho mais fácil. Não tão fácil, mas um pouquinho mais fácil, menos difícil para ter procedência nesses pedidos e responsabilizar a instituição bancária. Sim. Né? Muito bem. Para a gente finalizar, só passa para a turma aí alguém que queira tirar uma informação, que queira fazer uma consulta para saber da possibilidade de eventualmente reaver os valores que foram perdidos. Como é que entra em contato com você? Talvez o seu Instagram, né? Acho que esse talvez seja um caminho, ou o seu LinkedIn, enfim, algum canal, né? Que seja o mais fácil. Eu tenho o Instagram, né? Tenho minhas redes sociais, né? Que é Carrascosse Ramos Advocacia. Carrascosse é C-A-R-R. Eu brinco mais fácil você falar. Eu brinco que é Carrasco com SSI no final. Ah, boa. É Carrascosse SSI. Ramos Advocacia. Ali tem também. Tem o meu perfil pessoal, também ele é público, é Thiago C. Ramos ADV. Tanto no TikTok quanto no Instagram. E tem a minha página, que é www.carrascosseramosadvocacia.com.br. Colocar Carrascosse... Colocou Carrascosse Ramos no Google, vai me encontrar. Vai achar. Não tem outro. E não é golpe, esse não é golpe. Não tem outro. Doutor Thiago, muito obrigado pela sua agradeço. presença. Os esclarecimentos aqui são muito importantes. Acho que a gente faz esse papel também, né? Não só de informar, mas também de levar conhecimento ao público e talvez inspirar advogados, estudantes aí que queiram de repente começar por esse caminho. Tem aqui uma inspiração do doutor Thiago. Em breve terá curso, né? Em breve tem curso? Teremos o curso. Então na hora que tiver o curso, você volta aqui pra gente falar. Com toda certeza. Estou estruturando um curso para ajudar advogados a atuar nessa área, que é um desafio, mas ela é bem rentável. Então, é algo bem interessante. É algo que não se fala na faculdade. Né? Não se fala na faculdade. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e estou honrado aqui de ter recebido esse convite seu. A honra é toda nossa, claro. E você que está aí do outro lado,